Stanley e o Swift eles escreveram para outras costas do mundo e o Figueiredo ele escreveu os bancos aqui para a costa do Rio Grande do Sul. Aí a gente foi comparando as características que os autores diziam que esses bancos tinham com as que a gente estava encontrando no Banco Capela para tentar saber se é ou não um banco desses. Aí a ocorrência, o Figueiredo fala que ele ocorre entre 8 e 30 metros do Rio Grande do Sul, então tá dentro, é uma das características do nosso foco de estudo. As alturas entre 1 a 6 e para o Figueiredo até 10 metros de altura. O Banco Capela ele tem um desnível de 6 metros aproximadamente, né, do topo até a base. Ângulos de 20 a 35 graus com a costa. Aí foi que não bateu, porque a gente tem um braço com uma angulação com a costa e o outro com um ângulo muito diferente, né? Então aí a gente tá. E se a gente for pensar uma estrutura que fosse simplesmente gerada por uma hidrodinâmica que é relativamente homogênea num espaço desse, com o sedimento, não ia formar duas estruturas com as orientação tão diferente, né? E cristas sucessivas entre 2 e 8 quilômetros também a gente não encontrou, porque só tem ele, né? Tá, então tá, o que é? Aí a gente teve que começar a pensar no que ele é. Aqui essa figura é uma figura de Landsat 7, que eu tive com uma ferramenta do ArcGIS que não me deu a informação, não me deu o metadata da imagem. Então, eu não tive a informação sobre a data para poder saber o vento e tentar entender a hidrodinâmica. Só que aqui, não sei se dá para todo mundo enxergar, a gente tem os mores aqui, a desembocadura da Lagoa dos Patos. Dá para ver nitidamente que a pluma da Lagoa dos Patos está sendo empurrada de sudoeste para nordeste. Então, com essa informação, dá para a gente inferir que a dinâmica nessa situação aqui está de sudoeste para nordeste. E aí, quando a gente faz um zoom ali na região do Banco Capela, a gente vê que tem aqui um material em suspensão muito visível, nitidamente com o formato do banco, né? Aí, essa imagem nos fez pensar nesse tipo de estrutura sedimentar que a gente encontra na zona de espraiamento, comumente. Que durante o backwash, quando a água está voltando do espraiamento e encontra uma estrutura rígida, ela forma esse tipo de braços, né, de estrutura, a camar da dinâmica, né? E eu não falei antes, mas já foi descrito também que a deriva litorânea na costa do Rio Grande do Sul ela é bidirecional, ela acontece nas duas direções, só que o transporte líquido é para nordeste, é de sudoeste para nordeste. O bed load, principalmente, é de sudoeste para nordeste. Por conta dos ventos de sul, durante as passagens de frente fria, serem mais intensos e gerarem correntes mais intensas. Então, a nossa hipótese é que esse banco ele seja formado por essa interação com a dinâmica de sudoeste para nordeste. A dinâmica vem transportando sedimento por carga de fundo nessa direção, encontra alguma coisa rígida, uma estrutura rígida, dura, e a deriva, né, o sedimento ele bifurca formando esses dois braços, como analogamente ali a conchinha na zona de espraiamento. Então essa é a nossa hipótese, né? E aí o sedimento. Foram coletadas 142 amostras e esse é o resultado da mediana, né, que é a classe que apareceu mais em cada amostra. O verde, quanto mais verde, mais escuro, mais grosso. Esse verde mais aqui é a linha média. Enquanto vai passando para o amarelo, para o rosa mais claro vai chegando no silt fino. Então vai para um sedimento mais fino. Aí a gente nota que a gente tem sedimento fino aqui, antes do banco, e aqui depois do banco, e sobre o banco a gente tem areia. Esse sedimento fino, pelo que a gente tem de informação dos autores, a costa do Rio
importado para ela, que está chegando na plataforma interna, é sedimento fino da Lagoa dos Patos. Não chega areia mais para a plataforma do Rio Grande do Sul. A areia que a gente tem aqui é a areia já relíquia, palimpsesta, que está sendo retrabalhada. Então, e é a lama existe uma face, que é chamada de faces patos, que é formada por esse sedimento fino que é exportado pela Lagoa dos Patos. Só que até agora os autores descreviam a faces patos como restrita à desembocadura e já foi descrito também por Calhar e Fachin até ao sul, até o farol Sarita. A presença dessa lama, que não é uma lama compacta, é uma lama atual, uma lama mole, né? Nessa região, sugere que a faces patos ela é mais abrangente do que o que tinha sido sugerido até hoje. Que a lama da Lagoa dos Patos, ela chega sim a regiões mais ao norte. Inclusive mais ao norte talvez do que a nossa zona de estudo, né? Que ela segue ao norte do Farol da Conceição. E aí, essa ilha de areia aqui em cima do banco, né? E se a gente lembrar da imagem do Landsat aquela, aquele monte de sedimento em suspensão em cima do banco, sugere que a hidrodinâmica, quando encontra essa anomalia na profundidade que é o banco, gera uma turbulência muito grande que não permite que esse sedimento fino que está disponível se deposite ali. Se a gente olhar para o grau de seleção, onde o verde é muito bem selecionado e o rosa diminuindo a seleção até o rosa, que é muito pobremente selecionado, e lembrando o que significa o grau de seleção, né? O grau de seleção, ele identifica quanto mais selecionado, ele se relaciona com ou a energia do ambiente deposicional. Quanto mais energia no ambiente deposicional, mais bem selecionado vai ser o sedimento, ou a capacidade de seleção do agente transportador. Então a gente dá para ver que em cima do banco a gente tem um ambiente bastante energético, muito provavelmente por essa turbulência gerada pela interação da hidrodinâmica e da ondulação com essa batimetria mais rasa de praia. E um outro aspecto do sedimento também foi o carbonato de cálcio, que foi calculado para todas as amostras. A gente tem uma amostra em cima do banco, aqui o verde é sem carbonato de cálcio e o mais rosinha é até 90% de carbonato de cálcio. Essa amostra aqui em cima do banco chegou a ter 90% de carbonato de cálcio. Quase 90%. E aí se a gente vem para que é a classificação de Shepard. O azulzinho ali é silt argiloso, silt, a gente vê a lama ali para cima também, argila. E o laranja, que é o que interessa aqui, é o sedimento com cascalho. E esse aqui é a classificação de Shepard das amostras com carbonato de cálcio. Esse daqui é o mesmo diagrama para as amostras sem carbonato de cálcio. Então, sumiu todo o nosso cascalho. Então, a gente vê que todo o cascalho presente nas amostras era composto de material carbonático. E aí, seria uma análise visual das amostras, a gente viu que a gente tem vários fragmentos de arenito de praia nas amostras, que compõem parte desse carbonato de cálcio. E aí, o que isso significa? Se a gente lembrar do Buchmann, em 2002, lá no começo, que identificou arenitos de praia, afloramentos de arenito de praia na mesma região, a gente